Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Doutor da Lei, que é o canal de legislação específica para concursos. Eu sou o professor Silas Ventura, sou advogado e leciono neste canal sobre legislação específica para concursos públicos. E neste momento nós iremos dar início à nossa primeira aula sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Manaus. Mas antes de iniciar a nossa aula, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando seu like, seu comentário e compartilhando com amigo. Muito bem, nós iremos estudar a aula que trata sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Manaus, que será cobrado, né, é uma lei que será cobrada neste concurso que acabou de ser lançado. É um concurso, podemos dizer, grande, né, porque disponibiliza aí várias vagas distribuídas em vários cargos, né, para quem desejar prestar o concurso. E uma das leis, né, que vai ser cobrada nesse concurso, né, que no mínimo 10 questões, né, de cada cargo, será o regimento interno. Então, desde já, eu reforço aqui a importância, né, do estudo do regimento interno para este concurso. Então, vamos iniciar aqui a nossa aula, que vai tratar aqui sobre a legislatura e o funcionamento da Câmara Municipal de Manaus, tá certo? Então, vamos aprender hoje sobre o que significa, né, a legislatura, o que é a legislatura e como se dá o funcionamento da Câmara Municipal de Manaus. Então, em primeiro ponto, vamos falar sobre legislatura. O que é a legislatura? O artigo 5º do Regimento Interno diz que a legislatura divide-se-á em 4 sessões legislativas, cada uma compreendendo 2 períodos legislativos ordinários, na forma do artigo 37 da Lei Orgânica do Município de Manaus, que é outra lei também importante que vai ser cobrada neste concurso, certo? Aí você tem que ver se o seu cargo vai exigir aquela lei, né? Dependendo do que estiver no edital. Então, o que é legislatura? Legislatura nada mais é do que o período, né, que é compreendido como o mandato, né, o período completo de mandato dos vereadores. Ou seja, uma legislatura, ela equivale a 4 anos. Deixa eu colocar aqui. Ela equivale a 4 anos, tá certo? Então, quando fala-se de instalação da legislatura, está se referindo à instalação do período, do novo período, né, em que vai ser exercido um mandato de 4 anos pelos vereadores, tá certo? Então, isso é legislatura. Então, temos algumas características aqui, né, que cada ano dessa legislatura é chamado de sessão legislativa. Então, desde já, a gente já observa aí essa pequena diferença e que é importante vocês observarem para não errar caso venha cobrando alguma questão de prova sobre essa simples diferença de nomenclatura. Legislatura equivale aos 4 anos e sessão legislativa equivale a cada ano. Então, primeiro ano é uma sessão, segundo ano é outra sessão, terceiro ano é outra sessão e quarto ano outra sessão, certo? Exemplo é o que nós iremos enfrentar ou participar a partir de 2025, aliás, né? Esse ano nós temos em todos os municípios brasileiros as eleições municipais e a partir de 2025, né, quem vencer as eleições, né, como prefeito e vereador, vai ser empossado a partir de 2025. Então, isso significa que, a partir de 2025, se inicia uma nova legislatura, tá certo? É um novo período de mais 4 anos para quem venceu as eleições, tanto para prefeito como para vereador. Então, digamos que
2025 será a primeira sessão legislativa, tá certo? Então, cuidado, por quê? Porque pode se confundir sessão com legislatura. E outra coisa também, que eu já de antemão já dou uma dica para vocês, é que às vezes pode se confundir também sessão com comissão ou com reunião, tá certo? Então, sessão de respeito à legislatura, reunião, comissão, diz respeito a outras coisas que a gente vai ver em outras aulas, tá certo? Então, não tem nada a ver sessão com reunião, nem sessão com legislatura, ou com comissões, certo? Muito bem. Cada sessão legislativa é dividida em 2 períodos legislativos ordinários. Isso aqui já é uma explicação antecipada de como vai ser dividido esses períodos, tá certo? Por quê? E também é lógico, né? Porque em cada período, né, legislativo existe o período de recesso, tá certo? Então, por isso que é dividido em 2, porque geralmente na metade do ano há o período de recesso, ou, aliás, na metade não, no final, né, do final do ano para o início do outro ano, é tido o período de recesso. Então, entre tanto na metade como no começo do ano, né, tem recesso. Então, entre um recesso e outro, né, existe ali uma sessão, um período, né, legislativo. Então, é dividido em 2 períodos que são chamados períodos ordinários. Por que ordinários? Porque eles são os períodos que, em regra, né, são feitos para realmente acontecer, né? Já existe na legislação aquele período determinado que a gente vai ver mais na frente, né? De qual a data que inicia e a data que se encerra o primeiro período e o recesso, né? E vamos ter também as datas desse segundo período, de início e de encerramento, certo? Muito bem. Instalação da legislatura. O artigo 6º do Regimento Interno, e aí você pode ir acompanhando, lendo, né, o Regimento Interno. A Câmara disponibilizou aí no seu site um link, né, onde você tem acesso a todas as leis que serão cobradas no edital do concurso da Câmara. Muito bem. Então, artigo 6º diz: este artigo detalha o processo de instalação da legislatura que ocorre no primeiro dia, né, no dia 1º de janeiro do primeiro ano de cada legislatura. Então, pergunta, né, questão de prova, quando ocorre o primeiro dia, né, ou a instalação da legislatura. Em que data ocorre? Então, vai ser 1º de janeiro do primeiro ano. Então, título de exemplo, e a banca pode inclusive utilizar, né, como exemplo essas eleições agora, né? Então, quando irá ocorrer? Então, ela pode colocar ali 5 alternativas, né? 1º de janeiro de 2026, né, 2027, e colocando outros anos, ou na metade do ano, né? Então, a resposta correta seria 1º de janeiro de 2025, certo? Seguindo, nós vamos ter alguns pontos importantes sobre a instalação da legislatura. A reunião preparatória, ela vai começar às 17 horas. Professor, é importante decorar, porque isso aqui é decoreba, tá certo? Você vai decorar, você vai ler, você vai tentar ver uma forma de memorizar, você vai fazer várias questões, né, sobre esses assuntos, e aí naturalmente aqueles assuntos eles vão entrando na cabeça, você vai decorando, tá certo? Então, é importante decorar isso aqui? Sim. Qual horário de início da reunião preparatória para a instalação da legislatura? Veja que a gente está falando sobre o tema instalação da legislatura, tá certo? Para você não se perder na aula. Então, qual é o horário? 17 horas, ok? Dito isso, nós temos aqui que é verificado o quórum de maioria absoluta. Ou seja, para que se instale a legislatura, esse quórum deve ser formado por maioria absoluta, certo?
E de antemão, já também trago outra dica aqui, que é em relação à questão de quórum, né? O que é o quórum? É o número mínimo, tá certo? Então, é só uma palavrinha difícil para tratar de número mínimo. Vou escrever aqui. Número mínimo. Esse quórum, ele é muito citado, recitado durante o regimento. Se tem uma coisa que gosta de quórum, é regimento interno, seja da Câmara ou seja de qualquer outro órgão que exista em qualquer repartição pública. Então, quórum, número mínimo. Esse quórum é importante porque ele existe ou ele é exigido tanto para funcionamento quanto para votação, tá certo? Então, vocês vão ver no decorrer, como essa aula é a primeira aula, né? Então, estou dando muita dica aqui geral também. Então, vocês vão ver no decorrer do estudo do regimento que vai haver quórum mínimo, né, para funcionamento e quórum mínimo para votação de determinados assuntos, determinadas matérias, certo? Que fica para outra aula isso. Então, mas já vou dando a dica aqui, porque toda vez que você vê os quórums, né, que podem ser vistos de várias formas: maioria absoluta, maioria simples, né, 2/3, 1/3 ou 1/5, tá certo? Ou todos, né? Também pode existir todos, que é o plenário, todo mundo, né? Então, nesse caso aí, a gente tem que ver, né, o quórum e tem que saber para que tipo de coisa ele vai ser exigido, tá certo? Então, no caso da instalação da legislatura, nós vamos ver aqui que o quórum ele vai ser de maioria absoluta, ok? A maioria absoluta é quando se trata do total, né, dos membros daquele determinado órgão, daquela determinada casa, que nesse caso vai ser a Câmara, né? Aí você conta o total e conta mais da metade. Se mais da metade estiver ali presente, então vai ser considerado maioria absoluta. Veja que se menos da metade estiver presente, né, ou só a metade do total dos membros, aí tem que ver também quantos são os membros, né, para fazer esse cálculo. Então não vai existir, né, não vai chegar na maioria absoluta. Já a maioria simples não diz respeito ao total dos membros existentes, mas ao total dos membros presentes, tá certo? Então, no caso de uma votação, por exemplo, digamos que na Câmara exista 20 vereadores, né, do total, mas só exista 10, só tenha 10 presentes, certo? Então, digamos que se 5 votar em determinado assunto a favor, né, então vai ser tido como a maioria simples, tá certo? Então, maioria simples, total dos presentes, né? E maioria absoluta, total dos existentes, né? Que no caso vai ser total dos membros que compõem aquele determinado órgão, que nesse caso vai ser a Câmara Municipal. Então, para que seja instalada a legislatura, é necessário que exista o quórum de maioria absoluta, ou seja, mais da metade, né, dos membros existentes, né? Então tem que ver aí quantos membros existem na Câmara Municipal de Manaus para fazer esse cálculo, caso exista uma questão. É claro que se a banca fizer uma questão nesse sentido, né, de tentar ver se você acerta esse cálculo aí de maioria absoluta, provavelmente ela vai dizer no enunciado quantos membros existem, né, na Câmara Municipal de Manaus, tá certo? Agora tratando sobre a competência para a instalação da legislatura. Quem é competente, né, para instalar a legislatura, né, a nova legislatura, que é o novo período de mandato, e também para presidir, né, para dirigir todos os trabalhos da legislatura. Então, por equívoco, a gente colocou aqui
que seria o vereador mais idoso ou experiente, mas vocês esqueçam isso aqui. Nesse caso, a gente vai ler o artigo 6º, né, que vai estar tratando ali sobre quem vai dirigir os trabalhos da sessão da instalação da legislatura. Então, nesse caso, vai ser o antigo presidente da Câmara Municipal. Então, como se trata de uma nova legislatura, né, então o presidente, né, até então, vai ser o presidente anterior, tá certo? Que é o presidente antigo da Câmara Municipal. Então, mesmo tendo encerrado o mandato do presidente, mas por previsão no regimento interno, ele é que tem a competência de dirigir os trabalhos, tá certo? De instalar a sessão legislativa, aliás, instalar a legislatura, também dar posse, né? Dar início ao procedimento da posse, processo de posse dos vereadores e, após isso, proceder com a eleição da nova mesa diretora, tá certo? Então, é o antigo presidente da Câmara Municipal. O artigo 6º, inciso 2º, vai dizer que, caso o presidente, o antigo presidente, não possa comparecer, não possa exercer essa função de instalação da legislatura, quem vai assumir no lugar dele vai ser ou o vice-presidente ou um dos vice-presidentes, tá certo? Então assume o papel, a função do antigo vice-presidente, do antigo presidente. Agora, se nenhum desses vice-presidentes não pode exercer essa função, quem vai exercer vai ser a Secretaria, né, Geral da Câmara. Então, quem figurou, né, na função de secretário da Câmara, nesse caso, vai assumir, caso nem os vice-presidentes, nem os presidentes antigos, o presidente antigo, aliás, ele pôde assumir, então vai assumir o secretário. Então, digamos que nenhum dos três, né, pode assumir, nem o secretário, nem os vice-presidentes, nem o presidente antigo. Então, nesse caso aí, é que entra a figura do vereador mais idoso. Então, estava aqui de forma equivocada como vereador mais experiente, mas nesse caso seria o vereador mais idoso, vai ser aquele que vai assumir a função caso esses três primeiros eles não possam assumir, tá certo? Então não é a regra aqui, mas nesse caso uma exceção para assumir a direção dos trabalhos, tá certo? Então quando acontece de nem o presidente, nem o vice ou vice-presidentes antigos ou o secretário antigo conseguir estar presente no dia para realizar essa instalação da legislatura, aí o vereador mais idoso ali presente dos antigos, ele pode assumir, tá certo? Então vamos seguir com os próximos pontos. Temos também que os diplomas e declarações de bens são recolhidos. Então, nesse momento da instalação da legislatura, é o momento onde se entrega, né, tantos os diplomas, né, de vereador, né, de prefeito, como também se faz as declarações de bens, né? Então, é aquele momento em que os vereadores vão declarar os seus bens, né, por meio de algum documento e vai ser entregue ali naquele momento, tá certo? Temos também que nessa reunião o presidente eleito ele vai prestar um juramento, né? Nesse caso o presidente da Câmara Municipal, que vai ser votado, né, como presidente da Câmara, e nesse momento ele vai prestar um juramento. Os demais vereadores, né, também vão ser empossados e também vão prestar um juramento, tá certo? Então é basicamente isso que ocorre na instalação da legislatura. Mas, de forma resumida, né, para vocês entenderem melhor, né, as duas principais coisas que ocorrem nessa instalação da legislatura é a posse, né,
e a eleição da mesa diretora, tá certo? Então, não esqueçam isso. O que ocorre na instalação da legislatura vai ser a posse e a eleição da mesa diretora. Então, nós iremos tratar sobre isso agora, que vai ser sobre a posse dos vereadores, que tem todo um procedimento importantíssimo, né? O artigo 9º, ele vai dizer que o prazo para que o vereador tome posse, inclusive por convocação, é de 15 dias, salvo motivo justo aceito pela mesa diretora. Gente, esses prazos, né? Esse aqui, digamos que é um dos mais importantes prazos, que é o prazo para os vereadores tomarem posse, tá certo? Então, não esqueçam de gravar esse prazo, mas também não esqueçam de gravar qualquer outro prazo que exista nesse regimento, tá certo? E olhe que existem muitos prazos no regimento, né? Nós iremos em breve disponibilizar aí, né, o material, né? Iremos lançar, no caso, o material que vai abranger tanto simulados, né, sobre o regimento interno, sobre essas legislações específicas internas ou municipais, né, que abrange o regimento interno, abrange o estatuto do servidor, a lei orgânica, né, e outras leis que vierem sendo cobradas no edital, que são leis municipais. E também iremos colocar, né, alguns resumos, né, dessas leis. Então, uma das coisas que terá nesse resumo será uma tabela só de prazos para facilitar a sua vida quando você for estudar os prazos, decorar mesmo os prazos, né? Então, prazo para posse de vereador será de 15 dias. Então, a banca vai jogar lá 30 dias, 20 dias, 45, né? 60. E você tem que ter cuidado, porque são 15 dias, certo? Lembrando que os prazos, na maioria das vezes, eles têm as suas exceções. Então, não significa que não vai haver exceções. Então, outra dica também, quando for estudar regimento interno, quando for estudar lei orgânica ou qualquer outra lei, preste atenção às exceções, tá certo? Então, o vereador pode tomar a posse em outro momento, em outra situação? Sim, a resposta é sim. Mas, se a alternativa apenas estiver dizendo sim e mais nada, então a alternativa está errada. Se a alternativa estiver dizendo sim, né, de forma excepcional, desde que ele justifique, né, a mesa diretora, desde que a mesa diretora aceite, veja que não é só a justificativa. Então já é outra coisa também a se observar numa situação como essa, numa questão como essa, que não é só a justificativa. A justificativa tem que ser, como a gente costuma chamar na área do direito, tem que ser plausível, né? Ou seja, tem que ser comprovada. A mesa tem que aceitar a justificativa, não é simplesmente justificar, tá certo? Então tem que observar isso aí. Temos aqui que os vereadores têm 15 dias, né? Como já falamos, e que esse prazo, nós vamos ver mais na frente, que ele pode ser estendido por motivos justos, como problema de saúde, né? Ou alguma licença, né? Licença maternidade, paternidade que ele estava exigindo. Então, nesse caso, ele vai apresentar algum laudo, alguma comprovação de documento e a mesa, com certeza, vai aceitar nesse caso, né? Porque vai ser comprovado. Muito bem. Outra coisa, antes de partir para o próximo ponto, que é a eleição da mesa diretora, é que, falando ainda sobre prazos, você tem que observar também, quando vier trazendo a legislação, trazendo, né, esse conteúdo, você tem que observar também se existe prorrogação do prazo e se existe o momento da contagem, que é a partir de quando se começa a contar aquele determinado prazo, tá certo? Então, preste bem atenção nessas questões sobre prazos. O tópico 5 aqui fala sobre a eleição da mesa diretora. Então, artigo 10 e 11
descrevem o processo de eleição da mesa diretora que ocorre na mesma sessão preparatória após a posse dos vereadores. Então vamos ver como ocorre, né, essa questão da eleição da mesa diretora. A eleição é feita cargo por cargo, né, começando pelo presidente, né? É necessária a presença da maioria absoluta, mais uma vez, dos vereadores, né? Então, a instalação da legislatura é com esse objetivo, né? Primeiro, de dar posse aos vereadores, depois de eleger a mesa diretora. Então, dá no mesmo a questão do quórum, que vai ser de maioria absoluta. A votação, tipo de votação, preste atenção, a votação nominal e aberta, tá certo? Que significa que quem votar, né, vai mostrar, externar, né, qual vai ser a pessoa que vai estar ali votando, tá certo? E também vai ser aberta porque é o contrário de secreto, né? Vai ser uma votação que todo mundo vai saber quem votou em determinada pessoa, tá certo? Temos também que, em caso de empate, o vereador mais idoso, com maior número de legislaturas, vai ser eleito, tá certo? Então, esses são os pontos importantes sobre a eleição da mesa diretora. Agora vamos tratar de um tópico específico, né, que é sobre o funcionamento da Câmara, né? E quando nós falamos de funcionamento da Câmara, nós logo, né, pensamos no local onde vai ser ou vão ser realizados todos os trabalhos da Câmara. Então, o artigo 1º, ele trata sobre a sede da Câmara, né? Diz aqui que este regimento disciplina a obra normativa da Câmara de Manaus, Municipal de Manaus, órgão legislativo do município, funcionando na rua Padre Agostinho Cabarello Martim, número 850, São Raimundo, sendo designado Paço Legislativo de Manaus, certo? Então, é o local da sede da Câmara Municipal de Manaus. Professor, pode ser que caia uma questão de prova falando sobre o endereço? Pode ser, né? A gente nunca sabe, as bancas às vezes nos surpreendem. Então, pode ser. Então, é bom você gravar também, decorar também o endereço, né? Como é aí, né? Na cidade de Manaus, a maioria que vai fazer a prova já conhece mais ou menos o endereço. Então, Rua Padre Agostinho Cabarello Martim, ok? Seguindo, temos as reuniões da Câmara, né? O artigo 2º vai falar sobre as reuniões. Então, as reuniões plenárias ocorrem no recinto designado, né? O plenário Adriano Jorge, que é o nome do local onde acontece o plenário. Plenário é onde todos os vereadores estão reunidos. É por isso que chama-se plenário, que vem de pleno, e pleno significa completo, significa tudo, certo? Ou todos. Então, por isso que é chamado de plenário. Podem ocorrer reuniões fora do recinto em casos especiais. Nós vamos ver quais são esses casos especiais. E lembrando que, como eu falei agora há pouco, prestem atenção às exceções. Então, a gente vai ver quais são esses casos especiais. Tipos de reuniões, a gente vai lá para o artigo 117, que vai tratar sobre os tipos de reuniões. Então, quais são as reuniões que ocorrem ali dentro da Câmara? São reuniões preparatórias, ordinárias, extraordinárias, solenes e especiais. Então, são 5 tipos de reuniões, certo? Preparatórias, ordinária, extraordinárias, solenes e especiais. As preparatórias são aquelas que precedem a inauguração dos trabalhos da primeira sessão legislativa. Então, geralmente é aquela primeira reunião que acontece no início da legislatura.
As ordinárias são aquelas que vão ocorrer sempre, né, de forma regular, de forma, como o próprio nome diz, ordinária, tá certo? Então, sempre nas segundas, terças e quartas-feiras, tá certo? Então, sempre nesses dias vão ser as reuniões ordinárias. As extraordinárias é justamente o oposto das ordinárias. São realizadas em dias ou horários diferentes dos habituais. Então, pode ser realizada na quinta-feira, na sexta, no sábado, ou então nesses mesmos dias, sendo que em horários que não são de costume do funcionamento da Câmara, certo? Das ordinárias. As solenes, elas têm um objetivo específico, porque elas ocorrem para comemoração ou homenagens especiais. Então, vai se comemorar, por exemplo, o Dia da Mulher, né? Ou qualquer outra data comemorativa, né? O aniversário da cidade de Manaus, né? Então, pode ser feita uma sessão ou uma reunião solene, ou então homenagear determinada pessoa, né? Entregar um título de cidadão, né? Da cidade de Manaus, né? Então, nesse caso, vai ser uma reunião solene. As reuniões especiais, elas servem para debater assuntos de interesse da coletividade. Então, digamos que exista um assunto que está demandando, né, uma exigência de um debate urgente da população, né? Digamos que a população, a cidade, o município esteja sofrendo um nível de violência muito grande, de assaltos, de mortes, repetidas vezes, reiteradas vezes. Então, a Câmara resolve se reunir ali de forma especial, né, que trata de um assunto coletivo, né, que atinge a todo mundo, para naquela sessão, naquela reunião, né, falar sobre aquele assunto, sobre a segurança, né? Então, vai ser uma reunião especial, certo? Então, esses são os tipos de reuniões, certo? Aí você pode tentar até criar aí uma sigla, né? Aí, eu não sei, eu acho que a sigla POSE, né? Ou POSSE, dá para a sigla POSE mesmo, dá para fazer você lembrar dos tipos de reunião, né? POSE, só que aí você bota 2 R's, né? Então, preparatórias, né? Ordinárias, solenes, extraordinárias e especiais, tá certo? Já ajuda, né? Na decoreba. Agora, duração das reuniões, artigo 118, vai dizer que as reuniões da Câmara terão uma duração normal de 3 horas, certo? Com as sessões ordinárias, começando às 9 horas, com tolerância de 15 minutos, prorrogáveis por 1 hora, na forma deste regimento, certo? Então, a duração será de 3 horas. Estrutura das sessões ordinárias. Agora ele vai falar sobre cada uma das sessões. Mas a gente vai ficar por aqui, porque a nossa aula já está um pouco longa e na próxima aula a gente vai explicar de forma detalhada sobre cada uma das reuniões. Então vamos fazer algumas questões agora, para não ficar só na nossa aula. A gente vai treinar um pouquinho agora sobre o que nós já vimos até então. Muito bem, pessoal, vamos à questão de número 1. Questão número 1 diz: sobre a instalação da legislatura da Câmara Municipal de Manaus, é correto afirmar que ocorre no último dia do ano anterior ao início da legislatura. B. É realizada às 10 horas, no dia 1º de janeiro. C. Acontece às 17 horas, no dia 1º de janeiro. D. É feita no primeiro dia útil após o dia 1º de janeiro, né? E ocorre uma semana após o início do ano. E aí, qual seria a resposta para essa questão? Dá um tempinho, né, para vocês analisarem. E vamos lá, né? Lembrando do assunto que a gente já viu, né?
Primeiro, a letra A diz que ocorre no último dia do ano anterior ao início da legislatura. Ou seja, no último dia do ano, né, anterior ao início da legislatura. Ou seja, se, por exemplo, a legislatura inicia em 2025, né, então seria em 31 de dezembro de 2024. Né? Então a gente vê que está errado, né? Porque a resposta é que começa no primeiro de janeiro do primeiro ano da legislatura, tá certo? Então, já descartamos aí a letra A, descartamos também a letra D, que diz que é feita no primeiro dia útil, né? E o regimento não diz dia útil, mas apenas 1º de janeiro, então pode ser qualquer dia, tá certo? Lembrando que dia útil é aquele dia que não se encaixa em sábado, domingo ou feriado, tá certo? Então, se 1º de janeiro cair em feriado, cair em sábado ou domingo, vai ser o dia em que vai ser instalada a legislatura, independente de qualquer coisa que exista nesse dia. Porque o que está no regimento é 1º de janeiro, independente de ser útil ou não, tá certo? Então, descarta a letra A, descarta a letra D, descarta a letra E também. Por quê? Ocorre uma semana após o início do ano. Então, se é no 1º de janeiro, é na primeira semana. Então, não é na segunda semana ou uma semana depois. Então, descartamos A, D e E. Sobra as B e C. A letra B diz que é realizada às 10 horas do dia 1º de janeiro, né, que a gente já sabe que não é. E a letra C é a alternativa correta, porque o horário do início, né, da legislatura, instalação da legislatura, vai ser às 17 horas, tá certo? Dia 1º de janeiro. Muito bem, então tá aqui o gabarito, né? Artigo 6º é onde se encontra a resposta. A questão de número 2, vamos ter o seguinte: assinale a alternativa que corretamente descreve uma das atribuições do vereador mais idoso, né, na sessão legislativa. Então, isso aí é algo que você tem que observar, né, com bastante cuidado, porque existe uma ordem, né, de assumir ou de dirigir os trabalhos na instalação da sessão legislativa, né, da legislatura, aliás. Então, você tem que saber, né, qual é a ordem e, no caso, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. No caso do vereador mais idoso, ele será o último, quem assume, tá certo? No último caso. Então, de cara, a gente já vê que não existe outra função no regimento tratando sobre o vereador mais idoso, a não ser assumir a direção dos trabalhos caso necessário. Por quê? Porque ele é o que ocupa em último lugar essa ordem de exercício, né, de funções quando se trata da instalação da legislatura. Então, não seria a letra A, porque não tem previsão fazer a leitura do regimento interno. Não seria a letra B, né, porque ele não assume essa função de presidir, a não ser que, enfim, não tem especificamente. Agora, ele pode até exercer, né, porque se ele assumir os trabalhos, né, pode também chegar nessa função, mas não seria a letra B, porque aí está como se fosse de forma única a presidência da eleição da mesa diretora, né? Mas veja aqui, os trabalhos, né, trata da Câmara no geral e a mesa trata de algo específico. Então não seria a letra B e não estaria incorreta, né, por isso. Letra D, né, não seria, né, porque aí ele não vai realizar o juramento em posse de todos os vereadores, não existe isso. Cada vereador, ele faz o seu próprio juramento, né, então tá errado. E a letra E,
convocar os suplentes dos vereadores ausentes, certo? Então não seria nenhuma dessas situações, a não ser a letra C, conforme nós vemos no gabarito. Então, de acordo com o artigo 6º, inciso 2º, verificando o quórum de maioria absoluta, assumirá a direção dos trabalhos, tá certo? Aí o vereador eleito para o cargo do presidente, então começa com o presidente, né? Que assumiu recentemente, na legislatura anterior, então é o presidente antigo, né? Que passou no último mandato. Ou, dentre os presentes, o vereador que haja exercido mais recentemente e em caráter efetivo uma das vice-presidências. Então, primeiro vem o presidente, depois vem o vice-presidente, ou um dos vice-presidentes, né? Ou, em terceiro lugar, secretaria-geral, tá certo? E também na legislatura, tudo isso na legislatura anterior. Aí diz aqui no finalzinho do inciso 2º, na falta desses, ou seja, desses três primeiros, né? Presidente, vice-presidente, secretaria, aí, nesse caso aí, o vereador mais idoso, tá certo? Então, é essa a resposta da questão, tá certo? Então, veja que ele ocupa o último lugar quando esses três primeiros não existirem, ok? Questão 3. O processo de posse dos vereadores inclui a seguinte etapa. Aí temos aí a assinatura de termo, compromisso político, a apresentação de plano de trabalho para a legislatura, leitura da biografia de cada vereador eleito, declaração verbal de assim prometo após juramento e entrega certificado de conclusão de curso preparatório. E aí, qual seria a alternativa correta? Então vamos lá, né? Vamos pelas erradas, né? A letra E já de cara é errada, não existe essa questão de conclusão de curso preparatório, né? Como se existisse curso preparatório para vereador. Então é absurda aí, né? Essa letra E. A letra D, a letra D não, a letra C, né? Leitura da biografia, ou seja, sobre a história de vida, né, do vereador eleito, não existe, né? Letra B, apresentação de plano de trabalho, né? Também não existe. E fica aí a letra A e a letra D, né? A letra A diz assinatura de termo de compromisso político. E a letra D diz declaração verbal de assim prometo após o juramento. Então veja só, quando a letra A diz assinatura de termo, a gente lembra de uma assinatura de um termo, sendo que essa assinatura não é de termo de compromisso político, mas é a assinatura de posse, termo de posse, tá certo? Então, estaria errada a letra A, porque não é de termo de compromisso político. E a letra D, então, seria correta, porque existe realmente a declaração verbal quando se faz depois do juramento, quando ele diz assim prometo. Então, uma das etapas seria a letra D, certo? Então, temos aqui, artigo 6º, estabelece que em seguida os vereadores serão chamados um a um e impedirão assim prometo, não se podendo modificar essa afirmação, assinando na sequência do livro de posse. Portanto, a declaração verbal assim prometo após juramento é parte do processo de posse, ok? Vamos à questão 4 agora. De acordo com o regimento interno, a eleição da mesa diretora ocorre A. Uma semana após a posse dos vereadores. B. No primeiro dia útil após a sessão da posse. C. Na mesma sessão preparatória após a posse dos vereadores. D. 30 dias após o início da legislatura. E na primeira sessão ordinária da legislatura. E aí? Essa é mais fácil, né?
embora possa confundir, mas é bom que você grave que a eleição da mesa diretora vai ser na mesma sessão. Como eu já falei, a legislatura tem por objetivo, são dois principais objetivos. Primeiro, posse dos vereadores. Segundo, eleição da mesa diretora, tá certo? Então, eleição da mesa diretora vai ser na mesma sessão da posse, né? Após a posse dos vereadores, na mesma sessão preparatória. Então, todas as demais alternativas estão incorretas. Então, nós ficamos por aqui e aguardamos você na próxima aula sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Manaus. Até lá!